começar, senão a gente pode também extravasar um pouquinho o nosso tempo. Mas, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Escola Coru. Aqui na escola faço parte do time de Growth, né, de atração de pessoas. Eu sou Community Manager também da Coru, então eu cuido da nossa comunidade Papo de Gente e também diversas conversas. A Papo de Gente, ela já conta com mais de 1.000 pessoas. Peraí, só um minutinho, acho que tem uma pessoa com áudio aqui. Boa. Peraí, mais uma pessoa. Então, a Papo de Gente já conta com mais de 1.000 participantes, então eu monto uma agenda aí de events, lives, mentorias, para agregar e trazer valor ali para a nossa comunidade, tá bom? Então, para as pessoas que ainda não conhecem o que é a Coru, rapidamente eu vou dizer para vocês, nós somos uma universidade as a service, né? Então nós aceleramos pessoas e também empresas com algumas torres de atuação, tá? Antes de eu ir para as nossas torres de atuação, quem que a gente já atendeu hoje, tá? Mais de 30 grandes nomes já contaram com a gente, né? Dentro da nossa torre de tecnologia, nós já atendemos o Grupo Boticário, iFood, Ambev, de Growth, Desktop, Cogna, né? E de pessoas e performance, Alpargatas, Eletromídia, Luxótica, tá? Quais são as torres de atuação da Coru hoje, tá? Então, dentro dessa plataforma de conhecimento, né, que nós somos, nós temos aí a torre de tecnologia, onde nós temos cursos tanto B2C, B2B, né, para tecnologia, então para upskilling, reskilling dessas áreas, né, engenharia de software, mobile, engenharia ou ciência e análise de dados, e também produtos digitais. E como disse, a gente atende o B2B também, como a gente fez com várias empresas em loco, né, para upskilling dessas áreas. Na torre de growth, nós temos aí vendas, né, B2B e B2C, Customer Success, Customer Experience e marketing também, marketing digital, explodindo aí 100% online no Brasil e também híbrido, tá? Para a torre de pessoas e performance, que é o nosso carro-chefe também dentro do B2B, nós trabalhamos aí com cursos de formação de liderança, diversidade e inclusão, desde censo, criação da célula de diversidade e inclusão, gestão de pessoas e soft skill. Para 2024, nós estamos aí iniciando a torre também de indústria e operações. E quem são os nossos fundadores, tá, gente? O Dani, vocês conhecem, ele participa bastante na nossa comunidade Papo de Gente, Dani Spolaor, né, já foi CHRO da Falcone, CEO da Ambev, a Raíssa Florence, que encabeça a minha torre, né, ela é uma das sócias também, ela cuida da torre de growth, a Priscila Costa cuidando de operações, e o Lucas Santiago, que é o nosso CTO. Muito bem, finalizando aqui, mas não menos importante, nós estamos ainda com inscrições abertas para o nosso curso de, né, o programa de aceleração de RHs, tá? Então, aí tem um pouco dos nossos professores e mentores, a galera de peso de RH vai estar nesse curso aí para vocês. Então, quem está na Papo de Gente já garante 20% de desconto, tá aí o QR Code, pode me chamar também, tá? Muca, tem interesse e tal, eu já passo para o pessoal do comercial para seguir esse contato, tá bom? Então, bora para o nosso papo de hoje. Quero agradecer novamente a presença de Andréa Cruz, Andressa Pinheiro, João Záguia e José Aquino, que vão estar aqui contando para a gente, né, os melhores insights aí da ATOB 24. Então, muito obrigado, Andréa. A palavra é com você agora. E aí, se você tiver algum material, eu já vou tirar o meu aqui da tela para a gente começar. Beleza, obrigada. A ideia aqui é a gente bater um papo, então fiquem super à vontade, né, para questionar, para perguntar. A gente não estruturou grandes materiais, não. Vou aqui fazer um compartilhamento. Interrompam a qualquer momento, como eu estou interrompendo o André agora, para mostrar que está tudo bem, não tem problema, é bate-papo mesmo. E a gente, qualquer coisa, manda ele para aquele lugar e vai fazendo as coisas assim, não tem problema algum, né? Intimidade é tipo isso, né? A ideia é que... Oi, diga. Não, já que a gente pode interromper e pode bater esse papo, a gente tem que trazer o clima do que a gente tem na delegação da TD. Qual é? Que é esse clima mais leve, mais descontraído e com muito conteúdo. Então é isso que a gente vai trazer para esse bate-papo, é isso?
É exatamente isso, né? Para não dizer que a gente não tem material e que a gente é completamente desajustado, desorganizado, a gente trouxe aqui 4, 5 slides, tá? Então, acho que é legal que cada um se apresente sem interrupções, né? Então, eu sou a Krug, Andréia Krug, né? Eu sou uma profissional de RH há mais de 35 anos. Eu fiz a minha passagem do mundo das posições executivas de recursos humanos para consultoria. Essa foi uma decisão que eu tomei em 2009, 2010 e que eu concretizei em 2012. Como eu costumo brincar, em 2015 para 2016, 2015 eu tive uma recaída e eu voltei para o mundo corporativo. Eu aceitei uma posição para ser diretora de recursos humanos da Sapori. A Sapori é um catering de alimentação que, à época, servia a alimentação dos atletas da Rio 2016. Eu sou carioca, na época morava no Rio, eu queria muito viver uma Olimpíada por dentro da Olimpíada, né? Eu achei que isso era uma proposta única. Fiz e saí e voltei para minha carreira solo, onde eu estou desde 2016, né? João e Andressa são meus parceiraços, né? Um cliente nos uniu e a gente nunca mais se separou. Eu, durante muitos anos, fiz academia de liderança para o pessoal da Globo e eu não estava gostando muito do formato de um treinamento que eu tinha lá, de gestão de resultados e performance. Quando você fala de Globo, você pode ter dentro de uma turma um líder de tesouraria e você tem um caracterizador-chefe de personagem. É ele que diz se a personagem do núcleo tal pode usar batom vermelho ou não. Né? Então são coisas assim completamente etéreas e aquele formato muito tradicional. Eu comecei a desafiar o pessoal da Globo e eles me apresentaram a João e Andressa, que vão aí se apresentar. A gente montou o conteúdo junto e a gente nunca mais se separou. E mais recentemente, né, eu sou uma pessoa que eu acredito e gosto muito da colaboração. Eu me juntei aí com o Aquino fazendo alguns projetos. Ele vai poder falar sobre isso com ele, com o Carlos também, lá na turma da Bravende. Eu trabalho muito em parcerias com outras pessoas. A ATD, esse foi o segundo ano que eu fui. Eu fui a San Diego no ano passado, eu achei incrível e resolvi repetir a New Orleans esse ano, né? A cidade de New Orleans foi uma decepção, mas a ATD deste ano, especificamente, eu achei melhor do que a ATD do ano passado. A gente vai falar um pouco sobre isso. E ano que vem é Washington, né? E aí, se o pessoal se entusiasmar, a gente convida a se juntar a gente, mas bora lá. Apresentem-se. E aí, o Primeiras damas. Não, primeiro você, André. Pessoal, muito prazer, olá, obrigada aí, né, por estarem conectados, quem está aqui presente com a gente, muito obrigada, e quem porventura irá assistir também. Meu nome é Andressa Pinheiro, eu sou empreendedora há aproximadamente 27 anos já, uma carreira, né, de empreender empresas. Então eu comecei muito jovenzinha, né, ô Johnny, por favor, né, então eu sou nova. Não vou falar. Mas a minha primeira empresa tem 27 anos, onde eu empreendi no ramo de saúde e qualidade de vida. Depois, obviamente, eu fui redefinindo um pouco a minha missão e aí decidi fazer algo que me tocava muito, que era na área de treinamento e desenvolvimento, mas através da ludicidade. E aí foi criada a Triúnica Gamificação, Triúnica Gamification, onde nós desbravamos aí pelo mundo, né, a essência de treinamento e desenvolvimento com experiências de aprendizagem gamificada. E tem uma empresa jovenzinha que chegou, que é a Health Games, que são jogos para a saúde. Eu decidi juntar a primeira com a segunda e tem a terceira. Temos uma equipe incrível aí trabalhando com a gente em 3 empresas do nosso grupo. Estou muito feliz de estar aqui. É o meu 9º ou 10º ano de ATD. Eu já vou há muitos anos para ATD. Tive a oportunidade de ver grandes transformações e esse ano especificamente foi bem interessante também ver alguns movimentos ainda mais enraizados pós-pandemia. Tô aqui com o meu casca de bala, o Johnny, o João Zaja. É parceiro mesmo. É o meu parceiro. Ô Zé, já eu te passo a palavra, mas eu vou passar pro meu casca de bala aqui, pro meu parceiro João Zaja, diz Johnny. Bom, pessoal, então, boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal que estiver assistindo a gente. Trocar um pouco desses insights da TD, eu e a Andressa, até pela natureza da nossa atividade ser a gamificação, o trabalho de engajamento, principalmente das pessoas dentro do processo de aprendizagem, a gente vai trazer um pouquinho dessa nossa experiência.
A ATD ela tem uma quantidade enorme de trilhas. André e eu aqui não vão trazer ainda mais essas informações. E o que a gente pode colaborar aqui é um pouquinho dessa nossa vivência da ATD desse ano e comparando com algumas. Eu tive acho que em 5, 6 ATDs já. Então, trazer um pouco também do que a gente observa desse movimento, do que está mudando, do que está evoluindo. E eu acho que melhor do que ninguém para falar dessas mudanças e evoluções, o Aquino, quando a gente começar a falar de inteligência artificial dentro desse cenário, né, Aquino? Então, passo a bola para ti e também te dou aqui. Obrigado, João. Então, meu nome é Aquino, o pessoal me chama de Aquino, eu sou sócio da Bravend. A Bravend tem já 18 anos de mercado e a gente atua com tudo que envolve educação corporativa e consultoria empresarial. Então, desenvolvimento de trilhas, criação de conteúdo, de formato, seja síncrono, seja assíncrono, tudo que envolve esse meio ambiente, esse ecossistema, a gente trabalha. Foi minha segunda TD, eu comecei também ano passado em San Diego. Concordo com o André, eu achei a feira desse ano melhor do que a do ano passado, mas não acho que New Orleans tenha sido uma decepção. A Bourbon Street foi uma decepção. A cidade como um todo, né, eu acho que até vale a pena voltar, é bem legal. E sim, estava muito focado em inteligência artificial, é algo que a gente tem usado no dia a dia, a gente tem desenvolvido soluções internas e tem usado para os treinamentos que a gente trabalha, e acho que é um assunto bacana da gente conversar, sim. Bom, só para a gente, uma vez apresentados, né, esses slides, são 3 ou 4, para a gente falar um pouco do que é a TD. Aí é uma foto de um dos happy hours. O pessoal se junta mesmo e a gente consegue conciliar essa coisa de aprender, de fazer network, de se divertir. Repertório que a gente está lá para criar, e é muito bacana porque um dos assuntos que eu mais amo atualmente passa por essa questão de aprendizagem colaborativa, e a gente vê isso acontecendo lá na prática, né? A gente pode ter aí empresas que são diretamente concorrentes, né? Tem muita gente de empresas e tem muitos empresários como nós, mas as pessoas trocam, todo mundo produz conteúdo, todo mundo troca com todo mundo, é uma coisa, tem um clima muito bacana. E esse é um dos happy hours que é gerado lá, o pessoal da Revo sempre faz, e como sempre eles arrasaram, né? O Nilson e o Richard mandaram muito bem e foi muito, muito, muito legal, né? Falando um pouco, né, da ATD, ela anteriormente, né, era conhecida como a STD, né, o S de Society, né, que era a Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento, e eles surgiram lá nos Estados Unidos e se tornaram o maior congresso mundo mundial que a gente tem de práticas de teoria, é a vanguarda do que se faz em treinamento e desenvolvimento, é a proposição deles, né? Eles têm um formato muito interessante, eles trabalham com essas trilhas. Então você joga um determinado assunto e você sabe quais são as... É uma infinidade, gente. A gente dava, eu acho que 16 mil passos por dia. Assim, os centros de convenções são umas coisas enormes e você, às vezes, chega numa palestra, eu e a Aquino fomos numa, né, de cohort com inteligência artificial e já estava lotada, e você via, tinham 100 pessoas, mais gente saindo pelo lado de fora, e você fala assim, Jesus, e tá tudo cheio, né? Porque são 9.500 pessoas circulando, né? Você está no mundo, gente de qualquer canto do planeta, isso também é muito legal. Mesmo com essa grandiosidade toda, muitas vezes os eventos são feitos para que haja troca entre os participantes, então você pode estar sentado numa cadeira. Esse ano eu tive a oportunidade de interagir com o HRBP de uma empresa americana, um banco americano, uma tech americana, então assim, só essas, teve aquela outra que a gente foi, até que estava o pessoal aqui do Brasil, aquela toda cheia de dados também. Gente, eu estava falando com a pessoa da Guatemala, do meu lado. Então, assim, isso também é uma coisa muito legal, é muito interessante. Eles baseiam muitas coisas na experiência prática, então eles trazem muitos casos. Esse ano, particularmente, a gente teve representantes do Brasil fazendo palestras, né? E, aliás, uma das melhores de IA que teve foi a turma da Fundação Dom Cabral que fez, então isso enche a gente de orgulho mesmo, né? A gente fala assim, poxa, a gente não é tão vira-lata quanto a gente cisma de
insistir, né, de ser. Os formatos diversificados e a feira criam uma amplitude absurda e possibilidades absurdas, e eles fazem sempre as mega plenárias, né? Então, as mega plenárias, sempre, todo dia, né, os 3 dias principais, abrem com uma palestra para geral. Então, é uma sala que comporta 9.500 pessoas. Ano passado, por exemplo, a gente assistiu uma da Priya Parker, que ela fala sobre a arte dos encontros, e simplesmente houve dinâmica de grupo com 9.000 pessoas. Com 9.000 pessoas. É algo assim que você fala assim, funciona. Então, é um banho de inspiração para a gente que vive disso, né? Como as coisas podem acontecer, como a mágica acontece. Uma coisa que também é muito interessante é que essas palestras magnas, elas são marcadas por bambambãs. Então, ano passado a gente teve o Adam Grant, esse ano a gente teve o Daniel Pink, que para mim a gente vai falar um pouco sobre isso, foi um destaque, mas também teve a Venus Williams. O que uma pessoa do tênis tem a ensinar para gente, uma campeã tem a ensinar para gente? E tem muita coisa para ensinar para gente, né? Então, essa coisa de usar o pensamento lateral, de usar outras referências, também é uma coisa que vem para o jogo. A feira é um capítulo à parte. O ano passado, né? Talvez Andressa e João possam falar melhor sobre isso, mas assim, o ano passado já tinha muita coisa de IA e esse ano, assim, era só isso que tinha, né? Então, o que você quer? Roleplay específico para vendas? De que setor? Do setor farmacêutico? Então, você tem. Não, eu quero ver roleplay com inteligência artificial e um avatar para varejo. Beleza, você tem. Então, assim, o que você pensar, você vai achar lá. E realmente, assim, se ano passado tinha muita bobagem sendo falada sobre IA, ainda muito academicamente sendo falado, esse ano tangenciou na prática, né? Então, assim, abre o queixo e não fecha mais o que passa a ter. E na minha modestíssima opinião, né, eu já converso bastante sobre isso com o Dani já desde o ano passado, finalmente a gente vai sair dos 10 e vai começar a trabalhar no 70 do 70-20-10. A gente até então, como profissionais, ainda trabalha muito no 10, mas a gente tem aí oportunidade de começar a trabalhar no 70-20-10, né? A delegação brasileira é a 4ª maior, olha que loucura. Esse ano foi maior do que a do ano passado e a gente só perde para Coreia, Japão e Canadá. Pô, perder para o Canadá, que é do lado dos Estados Unidos, já qualquer um perde, né? E assim, a gente tá ali, tupiniquim maior que a China, né? Então, isso também é uma coisa muito bacana. A gente tem uma questão, né, do idioma da gente, que praticamente só é falado aqui, e aí eu acho que fica uma coisa muito legal, que esse ano você entrava numa determinada palestra, você tinha dentro do aplicativo qual era o número que aquela palestra tinha, você digitava isso num determinado endereço que você tinha, e você ou podia ler no celular, ou você botava seu fone e o Speak to Test, né, ali, e você escolhia, era o português do Brasil, não era o português de Portugal, que estava ali com tradução simultânea para você, ali, real time mesmo. Eu forcei, inclusive, uma hora a ir pela tradução e eu fiquei impressionadíssima, né? E aí, uma das coisas que a gente faz lá é se reunir enquanto delegação. Então, sempre depois da palestra magna, a gente se reúne para trocar o que a gente achou, né, fazer o trabalho colaborativo de aprendizagem. E um questionamento muito grande que a gente trouxe para o pessoal do CBTD, para o Igor, para ele levar para lá, é que depois dessa não dá para os cases ficarem sendo só em inglês e não dá para a gente achar que só os Estados Unidos é que tem melhores práticas e se as melhores práticas estão em outro lugar, tem que ser apresentado em inglês, né? Então, isso é uma bandeira que a gente está tentando colocar lá, porque, poxa, já pensou que coisa maravilhosa se a gente pudesse assistir uma melhor prática de Singapura, da China, ou de lugares que para a gente são distantes ainda e ficam mais complexos da gente assistir o que estão fazendo lá, então... Quem sabe a gente vai ter em Washington de 2025 alguma coisa diferente nesse sentido, porque desculpa, não tem mais, né? Essas foram as 3 palestras magnas, né? E eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre elas, né? Então, aí, não sei quem quer começar, né?
falando, né, ator de Hollywood, é aquilo que eu falei, o Daniel Pink e a Venus Williams, né, e atleta, né, é isso que a gente teve lá. Odeia, a minha sugestão, eu acho que o Aquino pode trazer aqui a parte do conteúdo dessas apresentações junto com você, e aí eu e a Adri, a gente pode focar um pouquinho mais na forma, e aí eu acho que principalmente na forma que o Daniel Pink trouxe para engajar as pessoas, estimular. Eu acho que esse é um ponto alto ali do que a gente teve, mas, né, André? Para passar a bola pro Aquino, traz aquela frase do... Tem uma frase Boa. que foi emblemática para mim, quando ele trouxe, olha só, e aí a gente que trabalha com jogo, né, gente, a gente já se inspira em algumas falas, olha o que ele disse aqui, e aí eu te passo a bola, o Matthew, olha só, se você se preparar bem, poderá jogar fora o manual quando estiver no jogo e deixar a magia acontecer. Então a preparação de quem Preparation, são as três palavras para, né? Então, assim, quer dizer, o quanto nós nos preparamos de verdade para entrar nesse jogo. E ele dá o exemplo, né, do dia que ele resolveu improvisar, né? Nossa, a cena, ele tinha toda a cena na cabeça, ele foi lá para improvisar tudo, chegou lá, descobriu que ele tinha que fazer um personagem diferente do que ele imaginava em espanhol. Aí ele pediu um tempinho para sair, se preparar, e aí foi o grande choque, claro. Não é? Você consegue improvisar, você consegue ter o jogo de cintura, e vamos trazer isso pro nosso dia a dia de liderança de pessoas, de gestão de pessoas. Claro que a gente vai ter que improvisar em alguns momentos. Os líderes das nossas empresas vão ter que improvisar em alguns momentos. Mas o improviso, ele acontece em cima de um preparo, de um planejamento, de um roteiro. Para mim, é a história do teatro. Os grandes atores de teatro improvisam, mas depois que o roteiro está memorizado por todos eles, porque aí ele consegue improvisar e voltar para o eixo. E eu acho que é muito isso que ele traz. Se prepara, se planeja. E outra coisa que ele falou, que me marcou muito, acho que o André vai lembrar disso, não coloca a linha de chegada na linha de chegada. Coloca a tua linha de chegada além da linha de chegada. Quando você terminar o trabalho, você ainda está com todo o gás, porque para você ainda tinha mais para fazer. Que é para não ter aquela história de cair a performance nos últimos 10 metros. Puxa, estou chegando, e aí você relaxa, e aí você não entrega a performance que você gostaria de entregar. Então, trabalha para o teu final ser além daquilo que era o final real. Teve uma também que me marcou muito na palestra dele, nesse sentido da preparação, né? Ele é ator, né? E quando ele conta, quando ele viveu o personagem daquele Evil Knievel, né? O maluco Evil que Knievel, se atirava, que morreu. E que aí ele chegou dentro do trabalho que até então era aquela coisa burocrática do ator, né? Eu vou mergulhar na vida do personagem para compreender quando ele faz esse tipo de coisa, e ele foi visitar a mãe e a irmã do personagem. E aí elas simplesmente presentearam ele com o diário do Evil Knievel. E quando ele mergulhou empaticamente naquele universo, quando ele viveu aquela vida, esse foi o grande papel dele na concepção dele, né? Então, do jeito dele, ele trouxe, assim, com um exemplo prático, essa questão de empatia, que a gente fala muito isso no dia a dia, né? Mas que a gente continua tendo os mesmos conflitos dentro das organizações, né? O pessoal da entrega acha que o pessoal do comercial faz as coisas para sacanear eles, que vende de qualquer jeito e não sabe como entregar, e a gente pratica isso tão pouco, né? Me dá aqui o braço, vamos vender comigo um dia. Aí pega a pessoa que vende, me dá aqui. Eu fiquei pensando muito nisso. Por que a gente tem tanta dificuldade de implantar, às vezes, coisas tão simples quanto entrar no sapato do outro, entrar dentro do personagem? E a frase que ele usou, né, André, que ele deu exemplo, né? Porque ele foi liderado muitas vezes como ator, mas ele como diretor, ele lidera. E ele aprendeu que as pessoas não gostam de... Ninguém gosta que seja dito para elas o que deve ser feito, a partir de um certo nível de maturidade, né? Então, claro que em alguns momentos você precisa dizer, tem que direcionar, mas as pessoas, uma maturidade um pouco maior, já não gostam disso. E isso pode gerar conflitos. E ele aprendeu que a melhor maneira de resolver isso era dizer, sim, você está certo. Mas existe mais de uma maneira de se estar certo. Então, acho que... E aí, ele desarma a pessoa quando ele fala assim, não, você tem razão. Inclusive, e se a gente pensar de uma outra maneira? E aí a pessoa está aberta a pensar. Então, acho que essa história de... A gente tem muita polarização hoje. A gente está vivendo um mundo de muita polarização em todos os aspectos.
Então essa história da empatia, de ok, você está certo, mas talvez tenha mais uma maneira da gente estar certo nesse processo. Eu acho que isso foi um recado bacana para a gente lidar com essa diversidade de opiniões que a gente tem hoje, com muita polarização. Eu acho que foi muito bacana isso. Eu acho que na linha do que Johnny sugeriu, acho que infelizmente nem eu, nem João e nem Andressa assistimos a Vênus, né? Eu estou revoltada até agora com a JetBlue, que trocou o horário do meu voo e me fez perder a Vênus, que eu estava fissuradíssima. Então, Zé, me conta, porque eu também quero, tá? Deixa eu falar um pouquinho do Daniel Pink para falar na ordem. Posso já aproveitar o gancho também, para a gente aproveitar pelo menos as plenárias, depois a gente vai para o macro, né? Uhum. Eu, aqui no Ideia, e o Johnny também, tem uma frase que o Daniel Pink, já engatando para o Daniel Pink, para passar a bola, que ele trouxe, e para mim me marcou demais, que a subtração, ela é tão poderosa quanto a adição. E é isso, eu acho que dá para refletir nos nossos dias, nos nossos treinamentos, nas nossas aplicações, no nosso planejamento dia a dia, Fazendo né? a provocação para quem está nos assistindo, eu acho que se eu perguntar para todo mundo que está aqui na sala, quem tem to-do list, todo mundo tem. Quem aqui tem um to-don't list? Que é a sua expressão que ele usou. Boa. Você tem um to-don't list? E você coloca o teu to-don't list ao lado do teu to-do list para lembrar todo dia daquilo que você não vai fazer. Maravilhoso. Você Então, sabe que eu conversando com o Jones, e ele tem muito essa prática já, e lá na palestra, a hora que ele viu, ele falou assim, mas uau, que bom, eu faço isso. É algo tão simples, né, que realmente a subtração ela é tão poderosa quanto a adição. E eu acho que eu queria incluir nessa discussão, porque é inegável a capacidade do Daniel Pink como comunicador. Nossa, isso a entrega é muito boa. Principal por causa dessa habilidade. Mas a forma, essa é uma das dicas que ele trouxe, falando desse mundo pós-pandemia, né, que era a temática principal, que esperar das organizações de trabalho desse mundo pós-pandemia, e a forma como ele fez isso. Porque ele trazia a dica, ele trazia o estudo que embasava essa dica, e ele trazia a provocação. Exatamente. E a partir daí, essa narrativa e essas provocações para serem feitas. Eu gostei muito do jeito que ele começou, porque ele começou colocando manchetes. E aí, não vou lembrar de todas, mas a linha da história era o seguinte: o bacana é o trabalho remoto. O estudo mostra isso. Mas tem um outro estudo que mostra que o bacana é o trabalho presencial. Mas tem um outro estudo que mostra que o bacana é E aí ele pergunta, para que serve um escritório? Há 10 anos nós sabíamos que o escritório era o lugar que a gente ia lá para ter os equipamentos e os recursos para trabalhar. E hoje, para que serve um escritório? Mas ele vai além, ele pergunta, para que serve uma empresa? Porque a gente está num mundo absolutamente relacional hoje, em que todo mundo tem acesso a tudo de qualquer lugar, e eu consigo trabalhar em peer-to-peer de verdade, para que serve uma empresa? Então esse nível de provocação, para mim, foi muito... Falando dos 2 anos que eu fui, para mim até hoje tinha sido... essa TD tinha sido a Priya. Adam Grant. Para mim tinha sido a Priya. Não, para mim tinha sido o Adam Grant quando ele falou... Quantas pessoas você tem na sua network que falam para você a verdade, que falam onde você não manda bem? Isso para mim, a Priya tinha sido a melhor. O Adam Grant, o palco dele é ruim, né? A presença de palco dele é ruim, mas ele é um cara muito interessante. A Priya, para mim, entregou conteúdo de palco. E a dinâmica que ela fez com 9 mil pessoas foi espetacular. Para mim, o Pink ganhou por um focinho. Sabe, corrida de cavalo ali? Ele ganha por um focinho. Ele entregou conteúdo num formato extremamente objetivo, extremamente provocador, muito direto, de um jeito que, assim, nada do que ele falou ali talvez seja novo, mas a gente não está fazendo. Exatamente. E isso, Zé, e você sabe que também, ideia, Johnny, a gente nos chamou muito a atenção depois sobre o Daniel Pink. Eu falei, nossa, ele tá falando coisas muito óbvias, né? Quer dizer, o que você não deseja, as pausas são necessárias, você precisa parar. Então foi algo que ele trouxe muito também. Nós devemos ter soluções pequenas e leves para o nosso dia a dia, e isso reflete-se também nos treinamentos, porque a gente rituais de avaliação muito mais frequentes, né? O exemplo que ele trouxe, eu vou no Waze, eu tenho a rota. Falando da geração mais nova, eu vou no Waze, eu tenho a rota. Eu vou em tal, eu tenho um feedback imediato. Eu faço tal coisa, eu tenho a resposta. Agora minha performance é avaliada 2 vezes ao ano. Como assim? Eu preciso saber todo dia o que está acontecendo. É isso aí.
Faz todo sentido. Muda completamente a maneira de lidar. Né? Então, eu gostei muito disso. Teve uma questão, né, que a gente até discutiu isso lá depois, nós da delegação. Ele veio com a questão, né, que o Simon traz muito bem você tem que falar o que e por quê, né, que não adianta você ficar falando para a pessoa o como. Adultos devem ser tratados como adultos, né? Isso. Ele não falou nada que não fosse o óbvio. Ele falou aquilo que é o óbvio que a gente não faz. Duas reuniões que você ia falar de como, por reuniões que você vai falar de por que fazer aquilo, né? Ele trouxe essa provocação, né? E aí a gente lá refletiu, né? O quanto na nossa cultura, numa cultura falando, né? Nós somos servis, nós somos colonizados, nós somos Casagrande, Senzala. Aqui, principalmente quando a gente trabalha, às vezes, empresas, indústrias, etc. e tal, se você não diz todo o como, a pessoa acha que ela não está informada e que ela não... Não, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, eu não sei qual é a estratégia. Não é que você não tenha que falar o que e o porquê, mas muitas vezes a gente tem que travestir esse porquê do como. Porque assim, por mais brilhante que seja um conteúdo, por mais que a gente saia de uma palestra dessa querendo mudar o mundo, a gente tem que compreender que texto tem contexto, né? Então, qual é o mundo que a gente habita? Eu, pelo menos, eu tenho sempre essa reflexão, eu tenho sempre esse pensamento dentro de mim. Até porque a gente que habita Rio de Janeiro, São Paulo, né? O Sul, o Sudeste, a gente vive numa bolha, né? Eu, de vez em quando, tenho oportunidade. Ano passado, fui fazer um trabalho às 5 horas de Manaus, literalmente no meio da floresta amazônica. Aí você sabe o que é esse país. E não adianta você vir muito com inspiracional. Você tem que pegar esse inspiracional, ele tem que existir, mas ele tem que ser travestido de uma outra coisa que é uma base, senão você não sai do outro lado. Então, mesmo quando você assiste uma pessoa genial, que nem o Daniel, você tem que compreender qual é o contexto que você está inserido. Tem que traduzir, tem que fazer a tradução. Senão não funciona. Tem que tropicalizar, né, gente? A famosa tropicalização. Gente, mas se eu for realmente, assim, entre nós aqui nesse papo, resumir, as coisas foram muito óbvias, aquilo, tire, não adicione tanto, seja leve, tenha as suas pausas, realmente, e como isso ficou forte, e realmente, para mim, eu falei assim, o cara tá arrasando, tá detonando e falando o óbvio na vida pessoal. Mas ele trouxe dados, né? Ele falava esse óbvio, ele trazia algum dado para embasar. Então, as 5 dicas lá, né? Faça uma pausa de 15 minutos todos os dias, fora do escritório, na rua, caminhando com alguém, sem o celular e conversando com essa pessoa sobre alguma coisa que não seja trabalho. E por que fazer isso? Ele traz os números de por que fazer isso. Então, né, ele mostra que um óbvio é melhor que parado, científico. acompanhado é melhor do que sozinho, toda essa questão ele traz os números. O óbvio científico, né, Zé? Porque, na verdade, eu acho que o que encantou ainda mais todos nós não foi só dizer o óbvio, foi dizer o óbvio com contexto, conteúdo. Pegar na cara da gente também, vocês não estão fazendo isso, né? Acho que foi meio... Agora, um ponto, acho que até já pegando o ensejo, para entrar na Vênus, que eu acho que o Zé, melhor do que ninguém aqui, vai literalmente conseguir trazer. Único, melhor não, Johnny, é o único. Melhor do que ninguém aqui. Nós somos melhor porque eu sou o único. A gente teve um trabalho no mesmo dia, a Andrea também teve uma mudança de voo. Agora, a capacidade da TD, para quem está pensando em participar, seja o ano que vem, seja numa outra oportunidade, de trazer alguns nomes provocativos. A gente teve a Vênus, a gente teve há 4 ou 5 anos atrás o Barack Obama. Ele tinha acabado, então, de deixar a presidência e esteve no Congresso. A gente não sabe ainda quais são os nomes. Ele tem muito peso, essa é a grande questão. Ele tem muito peso. Eles trazem gente de destaque porque eles têm muito peso, eles têm muita força. É muito emblemático. Então, a TD é a oportunidade de ver alguns grandes nomes, né? Como o que nós estamos vendo esses anos todos, mas eu acho que é uma grande oportunidade de conexão, comunicação, network. E aí, Zé, a Vênus? Conta pra gente. Foi no formato também de entrevista? Foi de entrevista. Foi. Então, como é que é o processo da TD nesse aspecto? Quando é alguém do segmento, alguém que trabalha com desenvolvimento, pega o Pink, por exemplo, que é um escritor, um pesquisador, ele não precisa ser entrevistado, porque ele faz sozinho o processo. Quando é alguém que não é do meio, é um ator, é um esportista, é um político, eles fazem em formato de entrevista.
porque aí a host do evento, nos últimos 2 anos foi a Holly Ransom, ela tem a capacidade de extrair algumas coisas que talvez a pessoa sozinha não conseguisse colocar para fora. Então, com a Vênus foi um formato de entrevista, e assim, ela é muito tranquila no jeito de falar, isso é muito interessante, né? E é um pouco do que ela era na quadra, muito, né, muito séria, assim, muito reservada. Ela fala um tom mais suave, numa velocidade mais lenta, e nesse tom, ela de vez em quando olha para a plateia e fala: eu adorava quando meu adversário sofria na quadra antes de morrer. Adoro. Instinto assassino. Instinto assassino. É poderosa, hein? Então, e ela tem 1,83 de altura, então, né, então ela é grande, e ela é muito doce no jeito de falar, mas ela fala coisas absolutamente assassinas mesmo. Ela contou uma história, porque perguntaram da rivalidade dela com a irmã, né, com a Serena, e ela fala que a Serena é uma das poucas atletas que tem um recorde vitorioso contra ela. A Serena ganhou mais da Venus do que perdeu. E então, apesar da Venus ser mais velha e ter jogado contra a Serena, quando a Serena ainda era mais nova, ou seja, era a oportunidade de fazer bons resultados contra quem é mais jovem, né? Isso pode importar muito no início de carreira. A Serena virou esse jogo e ela ganhou mais da Venus. E perguntaram para ela o que levou a Serena a ter esse recorde positivo. E ela disse que a Serena tem uma coisa que falta nela, e é o instinto assassino. Então imagina o nível de comprometimento de fazer a coisa acontecer que elas estavam trabalhando. Um exemplo que ela deu, ela estava jogando uma semifinal com a irmã, as duas jogando duplas juntas, né? Mas no dia seguinte elas fariam uma final simples uma contra a outra. E quando elas jogavam dupla, ela jogava mais o forehand e a Serena mais o backhand, posição de quadra. Então ela mais no lado direito da quadra, a Serena mais no lado esquerdo. Só que ela estava com a mão machucada. Então era difícil para ela bater de direita, ela queria jogar do outro lado para proteger um pouco a mão. Só que ela não podia contar isso para a Serena, porque elas iam se enfrentar no outro dia e a Serena ia usar isso contra ela para jogar todos os golpes da mão machucada. Então esse era o nível de competição. Mas ao mesmo tempo, elas têm um nível de respeito entre elas extremamente forte. Então eu acho que essa questão de uma coisa é o profissional, outra coisa é o pessoal, eu acho que isso foi um recado muito interessante. E uma mensagem que ela passou foi o seguinte, ela sempre pensou o seguinte: já que eu estou aqui, já que eu entrei em quadra, eu vou ganhar. Já que eu me dei o trabalho de vir para cá, eu vou fazer o que tem que fazer. Então essa mentalidade de, cara, você vai fazer? Faz bem. Trabalha para fazer o melhor. Né? E aí perguntaram, né, a pergunta clichê, o que educa mais, a vitória ou a derrota? Ela disse assim, claro que a gente vai falar que a derrota educa mais, a gente aprende mais com a derrota. E uma das coisas que a gente aprende com a derrota é que a gente não quer perder, porque ganhar é muito melhor. Então ela teve muito esse foco de resultado, mas separando a história de o que é o processo, o que são as pessoas. Então quando ela fala, eu queria meu adversário sofrendo e morrendo em quadra, podia ser uma dela. Não é a pessoa, é o processo, é a competição, é fazer o melhor possível, é bater o recorde, trabalhar em altíssimo nível, que é muito a visão do atleta, mas não deixar isso impactar nas relações. Então essa separação, essa estanqueidade, eu acho que é uma coisa interessante. Para quem gosta de esporte, para quem gosta de biografias, foi legal, mas a Holly teve que puxar um pouco as conexões com o dia a dia. Foi das três, foi a que ela teve mais puxar para fazer os ganchos. Então, não sei se foi a melhor plenária para encerrar. Não sei se foi a melhor. Por outro lado, é o dia que tem menos gente, né? Que muita gente vai embora mais cedo, então, nesse aspecto, talvez tenha sido estratégico nesse ponto. Mas foi legal, foi bacana. Vamos aqui, vou parar até aqui, né, porque não tem mais nada, né, acho que é legal. Eu basicamente, né, fui atrás de trilhas que falavam sobre liderança, sobre componentes de inteligência emocional, esse tipo de coisa. Então, assisti palestras sobre inteligência emocional, assisti palestras sobre
questões ligadas à liderança. Tentamos assistir essa de cohort com IA, mas tinha gente pendurada pelo lado de fora, não deu. De tudo que eu assisti, 2 me chamaram a atenção. Uma sobre comunicação assertiva, que eu acho que isso é mais do que chover no molhado, mas assim, a forma como isso foi trazido, né, a leveza do speaker lá, era algo que a gente fala assim, puxa, quem disse que aquilo que é profundo tem que ser chato? Né? Quem disse que o divertido não é sério? Isso é uma coisa que é o meu estilo e que foi a melhor palestra de comunicação assertiva que eu já vi na minha vida. Não teve um conceito novo, mas a forma como ele fazia, o como ele trouxe isso para o jogo foi absurdo, né? Teve uma de feedback que, de novo, é muita coisa baseada em dado, em número, né? Que ele mostrava que o líder que ele recebe feedback, o quão ele é melhor dando feedback. Então, era assim, por que o líder tem que fazer isso e como ele faz para fazer isso? Também tem bem essa pegada de o como fazer. E uma que eu pessoalmente adorei, que era uma sobre conflitos, né? Aonde isso para mim talvez tenha sido o que mais me marcou, né? Ele fechou a palestra dele e ele vem com a história de vida dele. Ele, com 16 anos de idade, já tinha sido preso 2 vezes, né? E ele falava como o olhar que a gente tem para o outro determina o tipo de conflito, e ele fechou dizendo, né? A gente nas empresas está preocupado em fazer gestão de conflito, enquanto de fato a gente deveria fazer resolução de conflito. A gente não tem que gerir o conflito, a gente tem que resolver. E aí não é que eu vou passar a gostar de você. E ele fez a palestra dele toda usando uma metáfora de cadeiras, né? E ele diz que o conflito é quando você tem 2 cadeiras, uma virada assim. Você não pode querer que o outro vire a cadeira para você, mas você pode virar a cadeira para o outro. Porque aí é você resolvendo o seu conflito dentro de você. Ninguém disse que essa cadeira tem que ficar perto do outro, muito pelo contrário. Muitas vezes resolver é sair desse lugar, afastar a cadeira, mas olhar isso de frente com um olhar de dar eu o passo, quero né? resolver. Sair do Dar o lugar onde passo. estava, dar o passo. Então, assim, parece pieguice, mas nossa senhora, que absurdo de coisa, como isso caiu feito um meteoro na minha cabeça. Eu há mais de 30 anos que falo de gerir conflito. E isso é uma imbecilidade. A gente tem que falar de resolver conflito. E resolver conflito não é gostar um do outro. E ele fala isso de uma forma muito dele resolvendo o conflito base dele, que era com o pai dele morrendo de câncer, chama ele e ele diz, eu não perdoo. E como que ele resgata isso conversando com o pai já na lápide, já no túmulo, né? Já morto e enterrado. Então, foi muito forte e foi muito marcante o quanto você realmente é uma escolha. A questão do conflito é uma escolha pessoal, é o quanto você quer chafurdar nele ou quanto você quer resolver ele. Resolver não é ficar nele. Resolver é muitas vezes se afastar dele, né? Óbvio que ele trouxe técnicas, ele trouxe uma série de coisas, mas assim, teve uma outra de IA, mas que eu vou deixar aí pro Zé falar, que eu também amei, mas essa para mim me marcou demais. Uma frase, gente, virou uma chave. Teve 2 já que a gente assistiu juntos, que você gostou. Fazer o quê, né? Você me perseguia? Não dá, tá vendo? Eles vão para a TD para assistir juntos as palestras, não dá. Agora, essa é uma curiosidade interessante. A TD ela vai ter ali aproximadamente 15 a 20 palestras simultâneas acontecendo. Você precisa escolher um. O bom da delegação é que você consegue trocar, você consegue em alguns momentos estar com outros brasileiros e também trocar ideias sobre esses conteúdos. Sim. E eu acho que essa é a riqueza. Agora, tem um ponto bacana dessa menção que você trouxe, Déia, que o quanto te fez sentido essa frase. E eu acho que um alinhamento de expectativas também para quem pensa em ir na TD é muito bom, é muito rico, mas você vai encontrar também muito conteúdo que não vai te atender na sua necessidade. Então, esse também é aqui, acho que um alinhamento de expectativas, porque a gente tem talvez aqui no CBTD, aqui no Brasil, no nosso Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, uma riquíssima oportunidade se você estiver atrás de conteúdo. Agora, eu infelizmente não vou lembrar quem foi a pessoa. André, me ajuda se você lembrar. Uma das nossas reuniões lá no grupo de brasileiros, alguém falou exatamente o seguinte. Desse grupo que está aqui, desses 90 que vieram aqui, 70% de nós poderia estar no palco da TD. E isso é uma coisa importante. A gente está produzindo aqui, no mesmo patamar,
ou melhor algumas vezes, do que se produz lá fora. E eu acho que isso é importante. Então, mesmo que você vá, o conteúdo não era tão rico, cara, ele está validando coisas que você faz aqui. De uma certa forma, chancela aquilo que a gente faz. Eu acho que isso é muito legal. Para sair um pouco daquela síndrome de vira-lata que a gente tem, eu acho que isso é um ponto importante. E Zé, e isso é uma coisa recorrente há muitos anos que eu vou nas ATDs, sabe? A gente olha para dentro de casa, né? E a gente vê o quanto poderosos de conteúdo, de aprendizagens, de várias técnicas, ferramentas que o brasileiro utiliza e tá mandando muito bem. Muito bem. Então, claro que nós vamos lá ver tendências mundiais, essas conexões com países diferentes, mas a gente precisa olhar que dentro de casa a gente tem coisas incríveis, né? E aí eu acho que tem um ponto de atenção importante em relação a isso, porque a gente tem a maior parte dos speakers sendo americanos e uma cultura americana, quando a gente pensa na forma, no formato dessas apresentações, e a gente já está começando a entrar um pouco mais aqui na nossa deixa de falar de como que as pessoas são engajadas, e essa foi as trilhas, né, Dre, que a gente acompanhou um pouco mais de ver como engajar as pessoas. Sim. Eu acho que o americano ele tem uma riqueza muito nos dados, na parte científica, nos estudos que ele traz. Academicamente ele é acadêmico, exato, eles são acadêmicos, e eles não estão tão preocupados com o formato como isso vai ser entregue, e aqui a gente se preocupa muito com isso. Mas tem um ponto, e eu acho que o Johnny vai tocar nisso, gente. Eles não estão preocupados, mas na fala, pelo menos nas que nós assistimos, eles pedem para que isso aconteça. Mas ele não faz na prática. Então, assim, pelo menos algumas, porque a gente participou de algumas que também tiveram muita interação, né, o experimento, a leveza, a ludicidade. É que eu acho que tem muito o seguinte, aqui, um dos requisitos para alguém ir para o palco é presença de palco. E lá, se a pessoa tiver os dados, tiver o conhecimento, tiver embasada, tudo bem se ela não tiver a presença de palco. Eles dão uma filtrada nisso. A gente é mais exigente nesse aspecto. É isso aí, eu adorei essa menção que você trouxe aqui, e já conectando, acho que com uma que me foi muito, acho que me bateu muito forte, que falava sobre os impulsionadores cerebrais para fazer com que essa experiência seja mais engajadora. E o que a gente percebeu, e aí eu acho que é muito legal do trabalho do americano, também naquele formato do Daniel Pink de trazer o estímulo, trazer a dica, o que você vai encontrar muito na TD, muitas vezes são os 10 tópicos, os 7 tópicos. É muito didático, isso eu amo. Você tem, né, essa coisa dos pilares, aqui eram os 10 impulsionadores cerebrais, era falando o seguinte, faz isso, por causa que tem um estudo, só que o que me chamou a atenção nessa apresentação em específico foi o exercício. Então, são os 10. Qual é o primeiro dos 10? Experimente primeiro e depois você dá o conteúdo, você dá o conceito. Ela fez isso na prática. Vai direto ao ponto, que aqui eu acho que cabe aqui uma tropicalização da gente entender um pouco da cultura, porque ir direto ao ponto com o americano, talvez no Brasil, onde a gente tem um público muito relacional, deve ser pensado de uma outra forma, demonstrar os modelos de forma diferente, criar surpresas no treinamento, mas, por outro lado, a única surpresa que você não pode mexer ou impactar é no combinado do tempo, do horário da pessoa. Outros pontos como feedback instantâneo durante o treinamento, você precisa saber como que está o andamento, ter os dados, as fontes, respeitar esse tempo e, principalmente, mapear essa prática que eles podem acontecer. Isso nos deixa muito felizes, pegando na sua deixa, André, porque aí eu acho que nessa parte o Brasil está muito bem. Eu acho que a gente vem e tem uma criatividade que a gente vê nos congressos brasileiros para passar esse conteúdo que está muito dentro do que a gente viu aqui. Foi o primeiro ano que eu vi um game sendo aplicado dentro da TD. Um game efetivamente sendo aplicado em sala. Game mesmo. Após 5, você está 8, eu não tinha visto. Então acho que está também vindo um movimento do como ser agora um pouco valorizado pelo americano. Agora um resumo, vou passar a palavra para vocês dois novamente, Johnny, não sei se você concluiu o seu... muito recorrente as palestras que eu assisti, que elas realmente foram muito redundantes no quesito aplicação, né? Seja específico, tenha foco na sua aplicação, seja leve e divertido, porque vai trazer o estímulo. O curto espaço de tempo hoje, ele realmente, o microlearning, eu assisti algumas de microlearning para que a gente ainda está em pauta. A inteligência artificial nem se fala porque foi a pauta geral do Congresso. Aí a gente deixa já. Mas o microlearning, que pode se traduzir até para uma trilha mais densa, mas que tem esse diluir, né? E uma que eu quero aqui, vou puxar a lupa
para passar a palavra para vocês, que são as mensurações durante o treinamento. E aí a apresentadora, que eu não vou me lembrar o sobrenome dela, mas depois eu posso colocar no material, e ela disse assim: muitos treinadores, como nós somos, não querem fazer avaliações on time o tempo todo durante o seu treinamento. Por quê? Eu não tenho tempo. Isso não é relevante. Mas é onde a gente tem um ganho muito significativo. Isso a gente faz muito nas experiências gamificadas, né? É aquele feedback imediato, aquela coisa rápida para o treinador. Então isso me chama muito a atenção. Eu não tinha visto uma palestra como essa de falar assim, tá bom, você está treinando, mas você está vendo efetivamente na hora se a absorção está sendo melhor, está sendo média ou não está acontecendo. Daí o Aquino trouxe o exemplo, né? Oportunidade. Quando ele fala da avaliação de desempenho, então falando da avaliação do próprio treinando ali, se ele está conseguindo atender aquilo não, que ele gente, a gente só avalia se a pessoa gostou do coffee break, se o ar-condicionado estava bom. Mas aí que eu acho que tem dois pontos que a gente tem que analisar, e aí fazer o meia-culpa de dois lados. De quem entrega treinamento e de quem contrata treinamentos. E aí eu vou botar dedo na ferida aqui. Existe um combinado, em grande parte dos casos, que é ter o plano de aula estruturado. E aí você faz uma avaliação em tempo real e percebe que, puxa, a melhor coisa a fazer é mudar um pouco o que estava estruturado. E aí, meia-culpa dos dois lados. O treinador se sente inseguro para fazer, porque não está preparado para fazer aquilo, porque ele só sabe entregar aquilo que está combinado. Mas do outro lado tem um RH de uma empresa que diz, não, mas o cara mudou o que estava no plano, não era o que a gente combinou. Como é que eu vou justificar agora? Então isso eu acho que para a cultura do Brasil é muito complicado. Precisa combinar antes. Americana é bem mais... Combina antes, então. Então, vamos combinar que não vai ter combinado, a gente pode mudar na hora. Então isso é um desafio para nós. Me fez muito sentido. Como é o mundo, gente. O mundo é muito mais incerto, mas a gente não está atualizado. As nossas práticas de treinamento e desenvolvimento não estão andando no mesmo ritmo que o mundo está andando. Falar sobre... Eu fui sem muita expectativa. Eu achei que podia ser legal, mas eu estava... vamos ver. Foi no último dia já, vamos ver como é que vai ser. E ele falava sobre trabalhar com o erro, mas e além disso, ele usou a palavra learning through struggling. Botar o participante para sofrer um pouquinho no treinamento. Então, exemplo que ele trouxe dados, trouxe uma série de informações, ele foi muito didático nisso. Exemplo que ele dá, eu vou lá, mostro um determinado conceito, um conteúdo, e dou uma atividade. Só que a atividade não é exatamente igual ao que eu expliquei. Tem alguma coisa que eu não coloquei de informação, que tem um pouco a ver com game. Né? Só que ele faz isso sem ser necessariamente um game. Só que ele faz num nível em que as pessoas começam a sofrer porque elas não conseguem resolver. Falta alguma coisa. E o cara sofre. Até o momento em que alguém diz assim, não dá para fazer esse negócio. Não vai sair. Então o cara tem que admitir, e a história do erro, né? Tem que criar um ambiente seguro, para o cara em algum momento admitir que, cara, não dá, não consigo. Trabalhar a vulnerabilidade. E aí o que ele faz é o seguinte, puxa, eu esqueci de dar uma informação para vocês. Aí ele puxa o erro para ele. Mas vamos fazer o seguinte, como poderia ser? E aí ele joga para a liberdade de pensamento, para essa coisa toda, a partir do sofrimento da cultura de aprender com erro. Eu achei muito interessante o jeito como ele trouxe, isso foi muito, muito bacana. Então, sem ser as questões de essa foi uma que realmente me chamou a atenção. E um cara muito acessível, assim, eu já troquei informação com ele. Então, isso é outra coisa bacana na TD, você troca informação com as pessoas. Não tem... Todo mundo dá um e-mail, pode ser o professor de Harvard que for, todo mundo fala com todo mundo. Não tem problema, essa troca é muito legal. Agora, eu assisti algumas de eu assisti duas mais especificamente, uma delas me chamou mais atenção, me chamou a atenção muito quando houve ali um alinhamento de expectativa inicial, onde ela deu a oportunidade do roteiro da apresentação ser definido pelo público, e aí ela deu ali o que vocês desejam, deu algumas opções, e o público já escolheu ali logo na primeira, ferramentas de Eu acho que tem isso. Zé, você é muito mais especializado nisso, acho que está vivendo muito mais Vamos lá. A Deia também assistiu. A Deia assistiu. As que eu mais gostei de e isso é um preconceito que existe na TD, tá? As que eu mais gostei de foram palestras patrocinadas. Eu também. Por quê? Porque eu tô hoje na Abravend, a gente está num patamar de trabalhar com IA, que eu não quero mais olhar para a teoria de IA. Isso a gente está ensinando.
Eu quero ver a aplicação prática, eu quero ver o sistema funcionando, eu quero ver o que os caras pegaram de modelos de IA e trouxeram para uma realidade concreta, para a gente poder desenvolver isso também. E aí a Débora falou de inteligência emocional. Que tal uma IA que avalia comportamento do ser humano, dá devolutiva em vários assessments diferentes e dá feedback em tempo real em cima das tarefas que a pessoa está executando. Nós vimos isso. Você escolhe pronto. com quem você vai interagir, qual é a emoção. Está pronto. Plataforma vendida, tá pronto. Não precisa desenvolver nada, tá prontinho. Então eu vou dar um exemplo da questão de uma coisa que a gente faz muito em treinamento comercial, treinamento de vendas. A gente gosta muito de fazer em treinamentos de vendas simulações. Eu já uso IA para escrever os casos de simulação. Eu dou o cenário para ela, treino a IA e ela cria o caso inteiro. Eu só faço a curadoria depois, me poupa horas de trabalho. Sim. Mas, por exemplo, eu vou ter lá um vendedor que vai ter que interagir com um cliente. Vamos imaginar que a Triunga contrata um vendedor que vai lidar agora com diretores e gerentes de RH para vender gamificação para treinamento de liderança dentro da empresa. Legal. Eu quero treinar esse cara. Uma das coisas que eu vou fazer num treinamento, se eu for treinar vocês, a equipe de vocês, eu vou dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar um caso aqui e tal, a gente cria o caso, alguém vai interpretar o vendedor, alguém vai interpretar o cliente. E vai ter observadores para dar um feedback, né, criar esse clima. Roleplay tradicional. O que acontece na prática? O João vai interpretar o vendedor, a Andressa vai interpretar o cliente. A Andressa não vai interpretar o cliente do jeitão que o cliente foi escrito. Por 2 motivos. Um, ela não é atriz. A Andressa até é. Mas, né, uma pessoa normal não é uma atriz. E outra, ela é colega do João. E aí tem 2 vieses. Ou ela vai facilitar, ou ela vai descontar a mágoa dela em cima do João. E o João, por sua vez, está exposto perante os pares. Agora imagina se eu faço o seguinte, eu dou um pré-work. E eu crio eu crio vários casos de simulação, com cada cliente sendo interpretado por uma IA. E aí o João, ao invés de se expor no público, ele vai lá e faz a simulação com a IA, um pré-work sozinho. A IA vai se comportar do jeito que eu defini. Então ali a atuação vai ser perfeita. E ela vai cortar esse papo quando achar que não está mais evoluindo. Ela vai interpretar o personagem mesmo. Ela vai dar feedback para o João do que aconteceu e o que não aconteceu. E aí eu tenho o João fazendo isso, a Andressa fazendo isso, a André, todo mundo fazendo isso. No particular, sem exposição. Vamos lá para o treinamento de verdade, agora com todo mundo junto, online, ou presencial, seja o que for. Vamos falar dos insights que as pessoas tiveram, sem citar quem é quem. Então eu consigo um nível de performance de simulação muito mais avançado, com exposição muito mais baixa. Pronto. Está pronto. Não tem que fazer nada. É só configurar. E a configuração não é você ficar digitando tudo que você quer. É painel, cara. Você vai arrastando temperatura, cor, papapá. É videogame. Isso que o Aquino trouxe no ano... Assim, eu tinha ido num outro congresso, não a TD, lá fora, e o conceito da aprendizagem no flow do trabalho é uma coisa que eu já venho escutando há algum tempo. Foi impressionante como a gente parou de escutar isso esse ano. Ano passado, nossa, exato, palestra de aprendizagem no flow do trabalho, eu tentei assistir 2 vezes a mesma palestra e fiquei do lado de fora 2 vezes. O que acontece? A rapaziada agora, como tem os simuladores de roleplay, ninguém mais fala nisso, porque isso já está acessível. Quando eu comecei a trabalhar com IA em 2017, uma ideia que eu tive com um grupo que trabalhava comigo, era a gente desenvolver chatbots para poder conversar com as pessoas. Então, assim, a gente fez um de diversidade e inclusão. E foi lindo, né? Porque a gente pegou especialista, botou uma pregada de conteúdo. Aí eu falei, isso não tá legal. Aí eu saí assim, perguntando para as pessoas, fiz uma pesquisa. O que você perguntaria para alguém que se não tivesse ninguém te avaliando sobre diversidade e inclusão? Aí vieram as perguntas mesmo, e eram coisas horrorosas. Porém, eram as coisas necessárias a serem treinadas. Por que eu sou obrigado a ter gay no meu time? Eu sou meritocrático, o problema não é meu, o problema é que não tem gente negra em condição de ocupar a vaga. Veio essas coisas. Isso é que é a magia, eu acho, que é o que a Aquino trouxe da IA, dessa possibilidade.
é da gente experimentar, é de ter o 70, é de sair do 10, é de aplicar, é de fazer o conhecimento virar habilidade. E a IA, ela proporciona um ambiente seguro psicologicamente. A gente tem um mercado multigeracional, principalmente pessoas da minha geração, é outro mindset, gente, e não vai se expor na frente de outras pessoas. Então, a gente acha que a gente está fazendo transformação e a gente não está transformando nada. Se eu tivesse que escolher um valor agregado de IA, para mim é muito esse. É a possibilidade. Isso já chamava atenção do ano passado, eu acho que esse ano ele começa a concretizar com ainda mais cases, e pensando no nosso mercado brasileiro, isso deve revolucionar muito a indústria, principalmente quando a gente pensa na vendas, quando a gente pensa ali no mercado dos laboratórios farmacêuticos, que tem essa costume da simulação. Aliás, diga-se de passagem, as palavras simulação já traz exemplos que a gente viu lá, treinamento pessoal de enfermagem. Então, é uma IA num respirador. Personagem da IA para um respirador, por exemplo. E aí o respirador para. O que você faz? Isso aí. Né? Então você consegue trabalhar situações de risco iminente de morte sem nenhum tipo de risco verdadeiro. Como um piloto não aprende explodindo o avião, ele aprende no simulador. É exatamente isso que você está falando. A gente começa a aproximar aquela ideia dos simuladores que a gente vê na aviação, que a gente vê em outros lugares, mas agora para uma realidade do cotidiano. Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Talvez convenções não vão ter mais aquela pressão, talvez para um propagandista fazer uma simulada na frente de 10, 20 pessoas, como o Aquino trouxe. Eu acho que isso deve revolucionar e trazer mais segurança. Eu tô com a impressão que a gente precisaria de mais alguns papos desses. Pois mas a gente tem que fechar aqui, que a gente fala pra caramba, né? Então já viu, né? Mas assim, gente, eu tô adorando, assim, os insights foram ótimos, eu acho que a gente pode trazer até mais etapa 2, né, seria um prazer. do que veio, né, de insight pra gente hoje, que foi muito rico, na verdade, assim, eu notei várias coisas aqui, enquanto vocês falavam, que é isso mesmo, André, que você até comentou, né, são coisas do cotidiano, coisas que a gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas é que é preciso repetir para realmente que aquilo seja introjetado, porque às vezes a gente lê aquilo, sabe aquilo, mas ainda não introjetou aquilo, então não bota aquilo em ação. Então eu preciso repetir várias vezes e colocar na prática para que ele realmente eu entenda e valide aquilo no meu dia a dia. Assim, se eu pudesse deixar uma dica, eu deixaria a dica não da Andrea Krug, mas do Daniel Pink, né? Para que tem área de treinamento e desenvolvimento? Já que eu ia fazer a pergunta, para que existe RH? Para que existe RH? Por que a gente está aqui? Caramba, vamos começar a pensar nisso, vamos começar... não é o diferente pelo diferente, não é a tecnologia pela tecnologia, a tecnologia boa no processo ruim, ela automatiza o problema, ela não endereça a solução. Então, assim, vamos parar... Posso falar uma bobagem, muito bobagem, e ser absurdamente provocativa? Está na hora da gente parar de ser cocô na onda, está na hora da gente realmente assumir esse protagonismo enquanto uma área extremamente estratégica, mais do que nunca, o que fica claro, recarregando a alma, é o poder, o papel e responsabilidade que os humanos têm no meio deste mundo completamente rompido. Quem é a área que teoricamente cuida desses humanos? Somos nós. Então, vamos olhar para o umbigo, vamos questionar os nossos processos. Por que a gente faz avaliação de desempenho 2 vezes, 1 vez por ano? Por que a gente faz comitê de calibragem? Eu vivo me perguntando sobre determinadas coisas, gente. Então, assim, bora tentar alguma coisa diferente para a gente ter resultado diferente. Eu sou engenheiro, para quem não sabe, né? Apesar de trabalhar com gente, eu sou engenheiro. E tem uma frase, polêmicas à parte do personagem, mas tem uma frase do Elon Musk, que eu gosto muito, tem tudo a ver com o que o André falou. Ele diz o seguinte: o maior erro que um bom engenheiro pode cometer é tentar melhorar um processo que não deveria mais existir. E eu acho que muitas vezes, e aí eu vou falar de fornecedor e do cliente, quem fornece para RH e RH que contrata soluções. Eu sou RH. Muitas vezes a gente está tentando melhorar processos que talvez não devessem mais existir. Falou tudo. Bom, os meus agradecimentos, eu aceito aí uma segunda rodada, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente compartilhar, claro.
Então, meu agradecimento, e eu acho que o meu hashtag Fica a Dica é: vamos ser leves, vamos ser ágeis, mas vamos ser leves, vamos ser mais fluidos, mais humanos, humanizados. Eu acho que a gente está falando muito em inteligência artificial, isso é incrível, mas nós estamos dentro da sala muitas vezes, a gente está no palco e a gente precisa trazer essas conexões humanas. Então fica aí meu hashtag Fica a Dica. Bom, e o meu, gente, é um agradecimento a todos, mas também um convite. Eu acho que se você se interessou em conhecer a BPD, saiba que, pelo menos essas pessoas que estão aqui, assim como a delegação, cada vez mais uma delegação acolhedora, que vai receber todos os novos ou novatos de uma forma muito carinhosa, e não deixe o idioma ser um empecilho para essa sua jornada. Como a Andrea falou, é o 2º ano que a gente tem já a parte de tradução, funciona super bem. Vem participar, vem fazer parte dessa delegação e trazer ainda mais exemplos para o Brasil. Boa, Johnny. Maravilha, gente, muito obrigado então, obrigado Aquino, obrigado Andréia, Andressa, João, obrigado pelo tempo de vocês, e eu vou colocar no nosso cronograma, eu chamo a Andréia para a gente combinar, depois passe para mim o contato do pessoal também, para a gente trazer novas discussões. Os insights foram ótimos, como eu disse, anotei bastante coisa, tenho certeza que todo mundo que assistiu aproveitou muito, e as pessoas que também vão assistir, que a gente tem o nosso canal do YouTube, também vão aproveitar todos esses insights, dicas, que foram incríveis. E vocês souberam absorver e passar isso para a gente magicamente. Então, muito obrigado, viu? Eu vou passar para você também um PDFzinho com os principais insights que a gente tem e com um podcast genial que o Aquino gravou lá com o Carlos também, que aí você distribui na comunidade também. Às vezes a pessoa não pode assistir o vídeo, é uma forma também dela ficar mais junto aí da gente. Maravilha. Muito obrigado, pessoal, e quem assistiu a gente, até a próxima live da comunidade Papo de Gente. Muito obrigado.